Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Crypto ID, que é o nosso ID Talk. Hoje nós vamos falar de um assunto que está sendo muito recorrente em palestras, nos eventos que nós vamos de cyber, que é a gestão de terceiros. E temos convidados especialíssimos que vão falar disso, né, Isso Suzana? mesmo, Regina. Para a nossa conversa hoje, a gente recebe Sérgio Muniz, que é vice-presidente de vendas e Identity Access Management da Thales para a América Latina, e o Thiago Diogo, que é o fundador e CEO da Duranium. Sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigado, Suzana, Regina. Tema extremamente relevante, cada vez mais presente na mídia. Eu acho que ao longo de 2025 nós ouvimos bastante esse tema em diferentes eventos. Gestão de vulnerabilidades de risco cibernético de terceiras partes. Então é um assunto que está realmente impactando mercados diversos, incluindo aqueles que a gente sempre considerou os mais robustos. Então eu acho que vai ser um papo bastante relevante para toda a indústria e principalmente para a audiência do Crypto ID. Também quero agradecer, obrigado Sérgio, time Crypto ID, fantástico estar aqui. Poder falar de um assunto tão sério, né, Sérgio, que a gente vê de tanta repercussão na mídia e de tanta complexidade. Eu acho que dentro de cibersegurança eu acredito que esse seja um dos temas mais delicados e de maior dificuldade para todo mundo gerenciar e gerenciar cuidar desse risco, né? Mitigar esse risco. Então, super feliz de estar aqui, obrigado. E fantástico poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto na prática, né, sobre isso. Muito bem. Eu acho até que se a gente tivesse que eleger um tema desse ano, o tema seria esse, viu? Porque, Verdade. Foi muito falado isso, é. em todos os eventos, nossa, em todos. Uhum. Ô Sérgio, você é um grande frequentador aqui do nosso ID Talk, mas tem sempre gente nova na nossa audiência. Graças a Deus, nós estamos subindo bastante a audiência ultimamente, né, Graças a Suzana? Deus. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho da Thales, mas não precisa falar da Thales, gente, a Thales é imensa. Então, é uma empresa de segurança enorme. Então, eu queria que você desse essa dimensão e falasse também um pouco sobre a área de IAM, que eu acho que é interessante. Legal. Muita gente tem falado sobre isso, mas eu acho que eu gostaria que você falasse o que essa área hoje tem de estratégico para a Thales. Legal. Bom, na verdade, por ser uma gigante, né, uma grande empresa de tecnologia, a gente atua em diversos segmentos, né? Então, só aquela pinceladinha rápida, mas a gente trabalha a segurança de um avião, a gente entrega diversos sensores do cockpit de um avião, a gente protege os céus dos países com os radares que a gente entrega, a gente tem uma presença muito relevante no mercado brasileiro. Então, sem entrar em diferentes mercados, porque são muitos, toda essa tecnologia que a gente entrega, ela sempre tem o olhar da segurança, como na parte dos aviões, né? A gente até brinca num painel que a gente teve aqui, falando de IAM, com a Latam Airlines, a gente fala que em alguns mercados a gente não fala de security, a gente fala de safety. Em inglês isso é bem marcado, né? E é muito importante na aviação. Então a Thales tem a segurança também no seu DNA e em todas as áreas que trabalham, né? A gente tem uma unidade de negócio e algumas linhas de negócio voltadas especificamente para segurança cibernética. Dentro de todo esse ambiente, a gente tem uma divisão de IAM, Identity and Access Management. Eu tenho a liderança dessa área para a América Latina e a gente é bastante efetivo. Eu brinco que a gente, mundo de token, né, de token hardware, token software, a gente já vai para quase 40 anos, quase 4 décadas, que a gente entrega um token, a gente trabalha no mercado de autenticação para diferentes mercados em diferentes países. E óbvio que esse mercado evoluiu, hoje a gente tem diversos sabores, né? Eu brinco que são sabores efetivamente de gestão de acesso à identidade, onde a gente atua, CIAM, gestão de workforce, isso tem saído bastante na própria entrevista com a Latam Airlines que a gente teve aqui, a gente falou muito da gestão
de vulnerabilidade de terceiros. Foi uma das pautas, né, que a gente discutiu bastante. Uma pessoa que era exatamente responsável por esse cargo, o Luiz tinha esse papel, essa gestão, né, do risco de terceiras partes. Então, a área de Identity and Access Management é extremamente relevante, estratégica, abraçada com todo o guarda-chuva que existe de segurança cibernética dentro do que é a Thales. Porque é essa área que também se relaciona com todas as outras linhas de negócio e unidades de negócio para prover essa camada de segurança cibernética. Então existe uma troca muito grande. A gente brinca, a Thales fala de IA ou pesquisa sobre IA, acho que vai para uns 30 anos, em diferentes áreas. Então é toda uma relação, porque tudo isso tem que ter um conceito de Security by Design. Esse conceito veio de algumas das unidades de negócio que a gente historicamente vem trabalhando com elas, e são elas que dão essa camada para as ações de todo o grupo. Tá ótimo. Agora, Thiago, fala um pouquinho da sua empresa, da missão da sua empresa, os segmentos em que ela atua e como que ela está dentro da parceria que vocês têm com a Thales. Legal. Isso é legal de ouvir, né? Falar os detalhes sobre a Thales, né? Que é essa gigantesca, porque acho que a Durânio nasceu de mais de 20 anos aí de experiência no mundo de engenharia de software, eu diria, e um pouco mais recente no mundo de cyber e privacidade e proteção de dados. E parte da nossa tese é que a consultoria nos coloca diante do problema. Então a gente tem um pouco dessa pegada de entender muito bem o problema, independente de como nós vamos resolvê-lo. Primeiro a gente quer entender qual é a raiz do problema, como é que a gente resolve, bem a cabeça de engenheiro. O nome veio, né, da flexibilidade do metal usado na verdade. construção. Fala um pouco desse nome diferente. Antes a gente estava tomando um cafezinho, ele explicou o nome, a gente achou maravilhoso, né? Durante a minha carreira em cyber, especialmente, eu vi muitos times de segurança da informação serem quase que adversários do negócio. A gente chama de modelo adversarial, né, de raciocínio. E eu sempre fui muito contra isso, porque o time de cyber ele precisa fazer parte do negócio, é um habilitador do negócio, né? E quando eu estava pensando então sobre a marca, sobre como é que eu ia entregar isso numa única palavra, me deparei com o metal precioso, né, do Star Trek. Então, para os fãs aí, ó, do Star Trek, né? Tem mais um fã aqui, em que o metal usado para construir as naves era um metal forte e flexível, que precisava, né, para as viagens interestelares lá. E aí eu me inspirei e falei, cara, acho que esse é um nome que representa bem o conceito, acho que entrega tudo, um nome moderno. E cá estamos, 1 ano e 7 meses agora da empresa, mais do que triplicamos já de tamanho. Que legal. Super conectados já nas universidades, em tema de pesquisa, parte de criptografia, parte aí do nosso core. O lado da matemática, né, o que chama muita atenção no mundo de cyber da gente. E a Durânio, então, é esse shop, né, de fim a fim de soluções específicas para segurança, antifraude e, mais recentemente, de inteligência artificial. Então, parte da nossa entrega é como empacota soluções, né, usando os temas de inteligência artificial, porque a gente sabe que o mundo está de cabeça para baixo, né, por conta disso. Ixi! Então, ouvir um pouco, né, de como a Thales vem revolucionando esse segmento. Para a gente é música, porque a gente está diante dos problemas, então ter um parceiro estratégico, robusto forte, do lado faz total diferença quando a gente vai pensar numa solução para um cliente. Quando a gente entende, né, um call center sob ataque e a gente consegue entender como que isso funciona, a gente tem que pensar nas soluções. E ninguém faz nada manualmente, não mais no mundo de tecnologia, especialmente no mundo de proteção. Então, a Thales é estratégico para a Durânio e parte dessa nossa incursão, né, dentro desse segmento de risco de terceiros é falar de identidade, que é talvez o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa no planeta, eu diria, que é como é que ela gerencia quem acessa o que, quando, de que maneira, por quê, né? E de uma forma auditável. É isso que a gente conseguiu encontrar com a Thales, né? Apesar de, além de conhecer Sérgio há muito tempo, então tem uma confiança aqui muito grande na relação, também as soluções param de pé, funcionam e se integram ao ecossistema, que é um dos outros desafios, né? Então é isso. Muito obrigado de novo. Fantástico estar aqui. Agora eu vou pegar um gancho aí do que você falou e eu vou citar uma pesquisa do Gartner, divulgada em agosto,
onde diz e aponta, né, que os bots, né, não são bem aceitos por clientes de determinados segmentos. A Suzana até estava falando todos, né? Principalmente financeiro, seguros e saúde. Faltou. Não, e varejo alguns, né? As pessoas não gostam de falar com robôs e também, por outro lado, agora eu vou citar um relatório que você ama, Sérgio, eu sei que você ama, que é do Fórum Econômico Mundial. Sérgio, sempre que sai, é um dos primeiros a divulgar esse relatório. E nesse relatório desse ano, de 2025, o relatório cita justamente que a maior vulnerabilidade para ataques de cyberataques, né, vem justamente pelo canal de terceiros. Então, por isso que a gente está... É uma coisa muito séria. Quer dizer, não é só achismo, então, uma pesquisa muito séria, né, que é do Fórum Econômico Mundial. E aí, Sérgio, eu quero te perguntar o seguinte: a ficha já caiu para as pessoas? E isso é importante? Como é que você sente isso? Para os CISOs, para as áreas de tecnologia, já caiu a ficha. E, na verdade, talvez eles tenham sido atropelados. Se a gente entra um pouco mais no detalhe de toda a informação que é pública, do incidente que tivemos com as contas de reserva do Banco Central, com fornecedores que fazem um serviço de Bank as a Service para alguns bancos, para algumas instituições de pagamento, alguns bancos, às vezes bancos até Tier 1, né, de primeira linha, que tem algum tipo de serviço com esses terceiros. E ali a gente começa a se dar conta que existiam vulnerabilidades porque eram empresas menores do que o que a gente está acostumado do famoso mercado bancário e que a gente tem uma tremenda confiança. Eu acho que essa confiança continua sendo para mim o mercado que eu mais confio. Eu não tenho dúvidas quando eu estou fazendo minha transação online banking, mobile banking. Você tem razão. A gente confia e a gente sabe o que pode ter uma dor de cabeça se alguma fraude acontecer, mas no final é muito raro que isso venha a ser imputado ao cliente. Então é um mercado que a gente tem uma solidez e anos. A experiência dos CISOs, de todos os profissionais de segurança de informação do mercado bancário, ela é extremamente relevante. Só que começa a estender com uma série de novas iniciativas e novas tecnologias a um ecossistema cada vez maior de terceiros. E muitas vezes terceiros sem toda a robustez que os bancos de primeira ou segunda linha têm. Então, esse modelo parece que começa a ser questionado porque por aí vimos claramente, estou falando de informação puramente pública, mas quando a gente analisa esse caso, a gente enxerga que tivemos um problema grave na gestão dos riscos de terceiros. Eles não tinham as mesmas responsabilidades, até na ótica de regulamentação, do que o mercado bancário tradicional. E vamos sair um pouquinho do mercado bancário. Quando a gente fala de aviação, de infraestrutura crítica, tudo que a gente viu lá atrás, saúde, tivemos vários casos no passado, a gente já falou disso, desde a entrevista que a gente fez com a Transmontano. Isso mesmo. Do nosso cliente, tem um pavor da história da gestão de terceiros, é por isso que a gente é tão efetivo, e principalmente com o Gridsure, que vocês conhecem bem, quer dizer, a gente tenta enxergar a gestão de acesso e identidade. Outro dia eu estava conversando com o Thiago, chegou um dos clientes de consultoria, virou para ele e falou: não, mas eu vou precisar do token, eu não posso... Ele falou: mas peraí, quem disse que eu preciso trazer alguma coisa ou algum celular aqui para dentro? E aí vem o que vocês fazem um trabalho de divulgação que a gente considera importante junto conosco, que é quando você tem um acesso vulnerável, você está vulnerável. Por ali começam os problemas, principalmente terceiros. E o Gridsure vem exatamente para não ser necessário entrar com token, não ser necessário entrar com celular, depender de um celular, normalmente um funcionário que está usando um celular pessoal, que talvez não tenha espaço na memória, que talvez tenha um risco trabalhista de colocar um soft token, um mobile token ali dentro daquele celular. Então, todo esse ambiente a gente entendeu, e por isso eu citei a Transmontano, mas tem a Latam Airlines, a gente discutiu profundamente aqui no painel. Eu acho que a gente não faz sentido entrar nesse detalhe hoje, a gente tem material, artigos que a gente trabalhou dentro do próprio Crypto ID,
posts e páginas web da própria Thales, explorando esse conceito, porque a gente consegue endereçar exatamente todos esses casos de uso. Se temos uma vulnerabilidade que é relevante e existe um acesso vulnerável, a gente tem um problema. E, efetivamente, com o Gridshare, com o SafeNet Trusted Access, a forma como a Thales aborda a parte de gestão de acesso corporativa, a gente consegue endereçar muito essas situações e colocar uma primeira barreira e oferecer uma possibilidade para esse terceiro, para essa situação que hoje está escancarada, porque a gente tem muito um ecossistema complexo de terceiros nos diversos mercados. Mais uma vez saúde, mais uma vez infraestrutura crítica, aviação, e a gente tem discutido ataques e paralisações relevantes, que a gente discutiu recente, lá atrás, estação de tratamento de água lá fora e aqui no Brasil, pegando a parte de infraestrutura crítica, problemas que paralisaram aeroportos são recorrentes nos últimos 18 meses, a área de saúde foi extremamente atacada, quando a gente lembra o início da pandemia, inclusive, num momento ainda mais grave, e ainda é um alvo importante para os atacantes. Então, são cenários que a gente efetivamente precisa trabalhar para tentar oferecer algum tipo de solução para isso que atropelou o mercado, respondendo a tua pergunta. Já caiu a ficha, todo o mercado de tecnologia está preocupado e, em muitos casos, algumas indústrias foram atropeladas pela solução por esse problemas, cenário, né? de terceiros. Então, eu só vou pedir para ele falar uma coisinha, que é o seguinte. A nossa audiência, muito de vocês já acompanham nossos bate-papos e tudo. Mas eu queria que você explicasse o que é o Gridshare. Legal. Porque é uma solução interessante e antes a gente não conseguia entender, né, Suzana, quando ele falava assim muito rápido, mas hoje em dia, se eu quiser, eu dou uma aula disso. Mas você explica aqui em pouco... Temos um bom artigo que vocês fizeram. Aliás, ele ficou famoso porque saiu em várias mídias, depois de alguns artigos. Mas, basicamente, é um token baseado em padrão. Então, não é necessário você ter um token, um soft token dentro do seu celular, ou em alguns dispositivos, algumas máquinas, laptops, mas com algumas questões, mas não é necessário, na maioria dos casos, instalar nada na máquina. A partir do momento que você acessa uma determinada aplicação, um site web, você vai receber essa informação questionando um padrão que foi estabelecido como relação de confiança numa autenticação normal e que é parte integrante e exclusiva do que é a nossa gestão de acesso corporativo SafeNet Trusted Access. Então, um token baseado em padrão exclusivo da Thales. Por quê? Porque o que a gente sempre fala, a maioria dos fornecedores de gestão de acesso, eles têm um foco e um desenvolvimento para um soft token no celular. É o padrão da indústria e muitos usam. Só que muitos cenários não são cobertos. E a gente tem uma infinidade pelas quase 4 décadas de autenticação. E um que é muito relevante para esses cenários, máquina compartilhada, não pode entrar com o celular, não pode usar um celular por risco trabalhista, é um token baseado em padrão, robusto o suficiente para os casos de uso que ele atende, e combinado, é um pouco que a gente vai falar aqui com a Durânio, com algumas outras ações que a gente tem visto, principalmente no cenário de call center, que ataca não só mercado bancário, varejo, mas mercados relevantes que estão sendo atrapalhados por terceiras partes, ele consegue endereçar esses casos em conjunto com outras ações. Você falou. Pode ir adiante. O que é o padrão? Aonde se guarda esse padrão? Na sua cabeça. Sim. Então, você abre o seu dispositivo, aparece lá uma numeração. Uma matriz de números. Uma matriz de números, parece aquele de Sudoku, não é? Parece aquele número assim. E aí você vai, lembra qual é o seu desenho, não é isso? É isso. E aí você vai digitar os números do seu desenho que você escolheu. Perfeito. E aí está resolvido. O teu segredo está guardado na sua mente. Ninguém está compartilhando, concorda? Você tem ele contigo, é como um token OTP. Exatamente. Como o mercado chama qualquer token OTP, nesse caso baseado em padrão. Pronto, Suzana. Bom, voltando para o nosso assunto. Vamos lá. O seguinte, você falou aí em ambiente compartilhado, como que as soluções de autenticação, tá? Como esse passwordless, a autenticação adaptativa e o padrão FIB, ajudam as empresas a manter o ambiente seguro nesses ambientes que entra e sai todo mundo,
no Brasil, que é o problema mais sério que eu acho é o brasileiro. Tá bom, eu vou fazer a conexão com alguns desses Thiago conceitos. Eu já estou imaginando a resposta dele. Eu quero. Mas eu vou passar a bola para ele já, porque eu quero que ele explore as conexões que eu vou fazer dos conceitos que você trouxe. Quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de passwordless, por que passwordless? Na boa, a gente já usa isso quando a gente acessa a aplicação de mobile bank. Na maioria das vezes você não precisa usar a senha. Não. E por que isso? Porque o custo de helpdesk, esquecer, a vulnerabilidade é algo bastante crítico. E aí, cada organização, foi bom enquanto durou. Cada profissional de segurança da informação vai medir até que ponto você consegue tirar esse fator que eu sei, né, dentro do que eu sei, do que eu sou e do que eu tenho, que é o token, que eu sou a biometria. Até que ponto você pode jogar com isso e tirar esse fator da jogada, porque ele tem um custo de helpdesk, ele tem um custo oculto e é penoso para o usuário. Então você consegue tirar ele da jogada. De que forma você pode fazer isso? Dependendo dos seus casos de uso. Um deles você falou, o tokens FIDO. Temos tokens FIDO aqui, vou mostrar um token FIDO. A Thales fornece o token FIDO, o Standard FIDO é empurrado por Microsoft, Google, Apple, Thales, Standard FIDO 2, First Identity Online. É um padrão de mercados que vem sendo muito utilizado. Em alguns cenários, faz-se a necessidade de ter um token mais robusto, um token hardware FIDO, ou uma PESC, que é um FIDO na nuvem ou baseado em software. Isso ajuda a alguns cenários para você ter um conceito passwordless. No geral, no Brasil, a gente não tem nenhum, nem outro. Algumas demandas começam a existir. E a gente tem um cenário de, por exemplo, call center. Vamos falar de terceiros, vamos falar de um problema grave que a gente tem no mercado brasileiro hoje, que é centro de atenção, de atendimento ao cliente. Normalmente, você tem regulamentações onde você não pode entrar com o telefone. Então, eu já vi casos. Detalhe, no Brasil e também na Inglaterra. Não é coisa tupiniquim. É uma forma criativa que o povo acaba encontrando de solucionar o problema que eles têm nas mãos. Que eu acho totalmente fora de questão. Deixam o celular no locker, guardado, porque não pode entrar. Aumentam o tempo do pedido do token que chega, porque você tem que ver um token ou vai receber um push no seu celular. O atendente entra, ele vai com o seu supervisor lá onde o celular está guardado, ele vai ter 1 minuto e meio para isso, vê o token que chegou, eles aumentam o tempo de validação desse token, ele volta e digita. Isso não é invenção. Eu já vi isso no varejo no Brasil, já vi esse caso no varejo na Inglaterra. Na Inglaterra? Sim. Então, são cenários loucos onde a gente fala, peraí, é só usar o Gritio. E outros elementos de proteção que o Thiago vai saber explorar aqui de uma forma também bastante interessante, por isso essa combinação Thales, Duranium para esse mercado. Então é nesse momento que o Gritio entra. E entra porque a gente já foi visitar o call center de alguns dos nossos clientes, alguns que estiveram aqui inclusive. A gente vai visitar muitas vezes e ver como é que está o uso. E eu vi supervisor de call center e agente de call center agradecido, dizendo, facilitou minha vida de uma forma tremenda. Ou então, o outro cenário, que não é ir no locker, é usuário e senha. Que é muito comum, por mais incrível que possa parecer. E aí é uma vulnerabilidade gigantesca que a gente tem em diferentes mercados. Então aqui a gente tem algo que a gente consegue atacar no bom sentido com diversas soluções onde a gente consegue endereçar esse problema. E eu acho que cabe uma fala do Thiago sobre esses casos. Cabe mesmo, na prática. Interessante. A Suzana adora Ele está vendo ali de frente. Na prática. Vai lá. Não, você falou de Thiago. casos fantásticos, Sérgio. Eu acho que o mundo de segurança é uma coisa que eu sempre me preocupo. É que o jeito mais fácil de fazer algo tem que ser o mais seguro. Vou repetir. O jeito mais fácil de fazer algo, uma ação, tem que ser o mais seguro. Caso contrário, o usuário vai encontrar um jeito mais fácil de fazer, que geralmente não é seguro. Então isso que ele está comentando é super real. Eu já vi um pouco até do outro lado da mesa de simplesmente deixar as pessoas entrarem com o celular dentro do call center. Por isso que é um baita de um problema. Então, assim, é um desafio você conseguir fazer isso para que o jeito mais fácil seja o mais seguro. Por isso que o Gritio acho que encaixa super bem nessa realidade phoneless, vou chamar assim, né? Sem telefone, sem conectividade ali na ponta. E ao mesmo tempo em que essa usabilidade
né? Você não complica a vida do usuário, você facilita a vida do usuário. Isso muda o jogo para quem é de segurança, né? Nas consultorias por onde eu já passei, até em outros casos de call center, você precisa ter aquela segurança em camadas, assim, em layers, né? Você precisa... não é uma única ação que vai resolver o problema. Geralmente não é. Então você precisa segmentar a rede, você precisa identificar unicamente o usuário, você precisa ter outros fatores de autenticação com um único objetivo, às vezes, que é só visibilidade. Então, por exemplo, né, conluio dentro de call center, senhas que são trocadas entre as pessoas, organizações criminosas que estão infiltradas dentro do call center. Eu tenho Então, isso agora. Eu já estive sentado na cadeira de gestor de segurança e você fica em pânico porque você não tem visibilidade. Você não tem como agir. Você não sabe o que está acontecendo. Você não entende o padrão comportamental de uso de uma credencial. Por isso que, na maioria das vezes, você precisa entender o funcionamento profundamente de um call center, de como aquele call center funciona. Eu já vi cenário de o mesmo call center atender 3 clientes diferentes. Aí o mesmo atendente usa um sistema, troca para o outro sistema, troca para o outro sistema. Vamos dizer assim, é até o mais comum, né? Isso significa que aquela máquina está com acesso a 3 grandes clientes lá na ponta. Nossa. E aí como é que você segmenta, como é que você entende o comportamento? É muito difícil. Então, assim, para o gestor de segurança que está lá na ponta, ou para a segunda linha de defesa, né, gestor de risco, terceira linha de defesa de auditoria, é praticamente impossível você conseguir mitigar risco nessa situação. Então, assim, quem está contratando o terceiro, quem contrata um call center, hoje começou, e aí concordo com o Sérgio, começou a subir a régua na contratação. Mas eu queria saber, eu também. Então, assim, a empresa antes tem você falava assim, eu queria 10 pontos, 50 PAs, pontos de atendimento. Eu lá, faz aí com a tua máquina, faz do teu jeito, não sei o que. E agora, não, pera, tem que ter uma VPN comigo. Então vamos fazer um canal seguro entre os atendentes que estão aí do teu lado, terceiro, e a minha infraestrutura. Opa, baita problema, desafiador. Porque você está abrindo uma porta dentro da tua rede para um terceiro que está fora. Não, pera então, eu vou usar minha máquina. Tá bom, dá minha máquina, mas o atendente atende mais de um cliente. Então ele vai ter que ter uma máquina por cliente. Então, call center dedicado, o usuário... Então, o atendente não pode atender mais de um cliente ao mesmo tempo. Ou, Nossa, aí muita uma complexidade grande. E o preço está subindo. Porque né, o cara está dedicado, já ficou mais caro, a máquina já está mais cara. E aí você fala, não, agora eu vou te dar um token físico. E aí vai complicando essa história. Então, o gestor de segurança que contrata e assina uma avaliação de risco de um call center, hoje ele toma muito risco se ele não tiver ferramental na mão, se ele não tiver comportamental. Mas a empresa, isso que eu queria saber, a empresa que está contratando isso, ela tem ciência de que, de formas de autenticação, 1. 2, o que acontece quando a empresa está contratando, inclusive, em home office, hein? Exato. Não, você foi num tema crítico, super crítico, e você quer uma PA barata, você que tem que atender em massa, né, no B2C especialmente, você quer uma PA barata. Então você põe a pessoa de casa, vai trabalhar de casa, tá, mas como é que ela acessa? Então você tem que ter um quebra-cabeça montado para isso. Fica mais caro. Então o gestor, às vezes, como o Sérgio falou, ele desconhece as possibilidades. Então ele quer dar um token físico, ele quer botar a biometria, ele quer... E ele fala assim, não, mas aí o cara leva para casa, aí ele esquece em casa, aí perde. Como é que ele acessa? Ele fica sem trabalhar, eu vou pagar, ele não vai trabalhar. Ele esqueceu em casa o token. Então, assim, não pode esquecer, tá na cabeça. É um trade-off enorme. Então, assim, se você encontra, né, uma maneira de prover um fim a fim seguro que te dá visibilidade, primeira coisa, isso é fantástico, isso muda o jogo. O gestor de cyber, o gestor de risco, que tem que aprovar, que tem que entender como é que ele vai desenhar a estratégia de atendimento seguro, que eu até chamo de atendimento super seguro, né? Que a gente fala junto com a Tade. E assim, como que seria um atendimento super seguro de um banco, por exemplo? Né? Setor financeiro. Em que o atendente tem que ter acesso ao dado do cliente que foi guardado a 7 chaves com um baita investimento do banco
e que agora um call center que não tem tanto investimento vai ter que acessar. Ixi. Então, olha, né, a gente fala, né, Sérgio, que você está tão seguro quanto o teu elo mais fraco na cadeia. Então, assim, Nossa, quem é o teu terceiro que está gerenciando aquele contato, aquele atendimento, aquela atenção lá na ponta? E se você também não fizer bem, você perde o cliente, aí você tem o churn, talvez você tenha um problema maior. Então, assim, vê como que é delicado, né, equilibrar essas duas coisas, entre segurança e experiência de quem está na ponta. Então, assim, minha contribuição, 50 centavos aqui nessa conversa, eu acho que é isso, como é que a gente faz para subir a régua, que é o que a gente quer. A gente sabe que o crime organizado está infiltrado, tem conluio dentro de call center já, não só de call center, mas especialmente em call center, por conta da natureza do negócio deles. A gente só descobriu agora, porque já está há muito tempo. Na prática a gente fala disso agora, a gente descobriu até mais tempo. E agora a gente decidiu fazer algo quanto a isso, porque o problema se escalou, o problema se tornou algo muito sério. Porque a maturidade de segurança é muito baixa. Como a maturidade de segurança, na maioria dos casos, é muito baixa, o que acontece? Você coloca um call center conectado no teu negócio, você abre um flanco enorme. Então, assim, eu acho que tem, óbvio, né, uma combinação de soluções, de abordagens, de policy que você vai ter que mudar, de política de acesso, de rotacionamento de chave, de segregação de função, né? Quem faz uma coisa não faz outra, quem faz não é a mesma pessoa que checa aquilo que foi feito. Então, eu já vi call center, por exemplo, aprovando crédito sem double check. Então, assim, cara, que loucura, sem alçada. Como assim sem alçada? Não pode. Então, o tema de fraude vem para a conversa, né, comportamental. E, assim, se você não conhece quem está na ponta, que você não conhece, por isso que o IAM ele é crítico. Ele é o perímetro, a primeira barreira de qualquer coisa é você saber com quem você está falando do outro lado. Então, se você não tem isso bem delimitado, bem implementado, que a gente também já viu implementações super tortas, né? Até de ferramentas boas, mas a implementação muito ruim, muito aquém, e você também não resolve o problema. Então, assim, é uma combinação de fatores. E a liderança é a chave aqui na conversa, né? A liderança que se comunica com a autogestão, que leva o tanto de risco que tem na ponta, porque no fim do dia, um incidente que entra por dentro de um call center, ele dói muito, porque você cai dentro do core bancário, por exemplo, de um banco, né? Então pode ser muito, muito preocupante isso, sabe? E a figura do DPO, ele não tem isso mapeado, não tem isso no radar dele, que ele precisa checar esse tipo de coisa dos contratantes, dos fornecedores? Boa pergunta, assim, pela minha experiência, quero te ouvir depois, mas pela minha experiência, os DPOs, eles são parte de um processo de compras. Então, é a prova compra que já está lá na frente, a solução já foi pensada, já foi desenhada. Então, o DPO ele acaba sendo muito reativo a esse processo, né? Porque está atordoado de quantidade de demandas, o time geralmente muito pequeno. Então, assim, eu sinto que o tema de privacidade e proteção de dados, ele chega depois da conversa de cyber. Primeiro acontece cyber, primeiro o negócio, que é uma dor. Depois, primeiro cyber, engenharia e cyber. Depois o DPO com a parte de privacidade e proteção de dados. Se ele entrar na conversa, né? Se é que ele entra na conversa, Pra exatamente. mim, ele não entra na A gente conversa. sabe que o Brasil ainda está O DPO hoje é só para definir processos. Porque uma grande questão, independente disso, se a gente for pensar o escopo como tal, no mundo ideal, ok, todos teriam que participar e contribuir em todo o ciclo. Mas eu acho que isso também é meio exagero. O DPO tem uma responsabilidade ali voltada para a privacidade. E tudo que a gente está falando aqui tem a ver com uma operação e vulnerabilidades de uma operação. O DPO, independente da formação dele, ele não tem esse escopo na responsabilidade dele. Mas ele precisa trabalhar muito próximo das áreas de segurança para discutir, talvez fazer perguntas voltadas para esse cenário, porque o risco vai levar a uma vulnerabilidade em termos de privacidade de dados. E aí ele vai ter essa responsabilidade. Mas é um cenário que vem numa crescente. Então, não sei se a figura do DPO aqui cabe como alguém que não está participando ativamente desse processo. Porque eu acho que ainda não tem. E o que eu vejo são, e não é de forma alguma um ofensor para os CISOs, na verdade a gente tem poucos profissionais de segurança da informação, belíssimos CISOs no mercado que a gente conhece, a grande maioria deles. O que a gente tem são áreas extremamente sobrecarregadas porque falta profissional, normalmente falta budget. Então é uma questão que a gente justamente busca trabalhar muito próximo dessa turma para conseguir soluções de forma criativa e ao mesmo tempo catequizar algo
que o Thiago falou que é extremamente importante. Eu falo, muitos profissionais têm começado a falar para a área de CISO, e os CISOs estão melhorando muito nesse aspecto, que é como ele comunica o risco para cima. Exatamente. Todo board, toda alta gestão tem um comitê de risco ou tem uma discussão de risco. Eles estão acostumados a falar de risco do negócio, falar de primeira linha de defesa, segunda linha de defesa, terceira linha de defesa. Isso não é algo de cyber. Isso é algo que veio de risco do negócio também, para a área de cyber. Então, se o CISO começa a falar esse mesmo idioma do risco, e a gente está falando aqui de risco de terceiros, com a alta gestão e com o board, já a coisa vai mudar de figura. Ele sai do techniquez, ele pode apresentar as soluções que ele pensa que são as mais adequadas dentro do guarda-chuva de cyber, de um framework de segurança cibernética, em vários padrões de mercado, mas ele precisa falar em risco com alta gestão. E aí a coisa começa também a desenrolar positivamente para a implementação do que é mais adequado para aquela organização. Parece que você falou uma coisa que parece que é óbvia, mas Não é. não é. Eu ia comentar exatamente isso, que é a priorização. Então, assim, pensa que você tem um budget limitado, um tempo limitado, um escopo bem definido, geralmente, para contratar um call center, por exemplo. Né? Se as empresas agora que estão entendendo que precisam investir em IAM, a proteção de dados ela é a terceira pergunta que se faz. A primeira é, pera, quem vai acessar como? Que call center é esse? Onde que ele vai estar localizado? Ah, legal. Então, depois disso, quem pode fazer o quê? Ainda dentro de IAM. Depois, beleza, quando ele tiver acesso àquele dado, que dado ele vai ver? Aí sim a gente está falando do dado. Então, assim, pensa num vazamento de dados, por exemplo, no call center de um hospital. Então, assim, primeira coisa, quem acessa, como acessa, por que acessa, e o que não acessa na segmentação. E o terceiro é dado. Tá? Quando ele acessa e ele venceu todas as etapas, o que ele vai ver? Ele pode ver o telefone de todo mundo de quem está internado no CTI? Não. Ele precisa, né? Aí o DPO faz a diferença na conversa. Né? Mas para que ele precisa de acesso a esse dado? Opa, quem faz essa pergunta é o DPO, não é o CISO. CISO garantiu, tá encriptado, tá seguro, tá segmentado o acesso, tá lindo, tecnicamente. Aí entra alguém de negócio, mas pera, ele precisa acessar o telefone a cada acesso que ele faz? Ah, precisa, então tem que ser auditado. Aí o DPO botou a cereja do bolo. Aí você vê que são níveis de maturidade. Se as empresas nem entenderam ainda que precisam de MFA no call center... ainda mais... Então, assim, o que a gente vai... Por isso que eu acho que a discussão de privacy, ela vem depois da discussão de cyber, e ela ainda está imatura para as empresas entenderem o que elas estão falando. Temos muito trabalho pela frente. É isso. Terror. Então, Sérgio, a gente falou bastante sobre um padrão CISO. Padrão CISO e padrão FIDO. Explica pra gente o que é o conceito FIDO e como funciona nos principais tokens da Thales. SafeNet. Vamos lá, eu Clio, não vou FIDO entrar 2. num techniquez, não. Deixa eu Mostra aí. pegar aqui um... Nossa, olha que Mostra interessante. aí. Não vou realmente entrar no techniquez. Vamos abrir aqui para nossa audiência. Esse é um kit que normalmente nossos distribuidores possuem, algumas revendas. Como é que chama esse kit aí? SafeNet Authentication Demo Kit. Nossa, que lindo. Vem do SafeNet Trusted Access, né? Na verdade, uma marca da Thales. Tem a ver com o nosso produto de gestão de acesso corporativo. E aqui eu tenho um cartão NFC FIDO para autenticação. É similar, com a diferença do NFC ao meu crachá, que eu uso para autenticar na VPN da Thales. Então eu uso a tecnologia do chip, é um cartão PKI que eu tenho no meu crachá, que eu uso para autenticar na VPN da Thales. Tá. E aqui 2 exemplos de tokens FIDO. Temos vários, temos um NFC, já também o token ele é NFC, ele tem a parte USB, USB-A, USB-C. E eu posso usar então a parte USB e aproximação de um dispositivo NFC para fazer uma autenticação FIDO. Aqui já é um token de um padrão com mais experiência que o FIDO. Já tem alguns anos, é o famoso chaveirinho que a gente usava no mercado brasileiro. O padrão aqui é o ATH. Ainda existe no mercado.
tem bancos, inclusive, fora do Brasil, que preferiram adquirir essa tecnologia para resolver a situação dos funcionários usando o celular pessoal para um token para acessar sistemas. Então, aqui é uma forma dos distribuidores, das revendas, explorarem um pouquinho o que a gente tem de possibilidade, porque além do NFC, estamos lançando este mês, e é parte da publicidade na revista que a gente acabou de lançar, mais uma versão, a terceira versão da IAM 360 Magazine, que é da Thales. A gente acabou de lançar a terceira versão em inglês e tem uma publicidade lá do token FIDO biométrico. Então ele tem um fingerprint no token para fazer a proteção. A gente já está discutindo com alguns potenciais clientes aqui no Brasil, inclusive. E o FIDO? Por que o FIDO? Eu vou falar o que interessa à nossa audiência, porque sem entrar no techniquez do nome ou de onde vem tudo que se estabeleceu para gerar um token FIDO. O mais importante é que ele verdadeiramente ele é o único token anti-phishing no mercado. Se você tem um ataque de phishing com um token FIDO, efetivamente você garante, porque você precisa ter ele na sua mão, plugar, fazer a autenticação da transação, e não só isso. O que a gente tem nos nossos tokens, e aqui eu vou demonstrar isso, vamos fechar aqui. A caixa também, deixa eu mostrar a caixa que é linda. Quando eu plugo e vou assinar uma transação, se eu for almoçar e deixar ele plugado, que é um erro da minha parte, eu já fiz alguma transação ali, então pode ficar um histórico. Se tiver alguém invadido a minha máquina, um keylogger, alguma coisa que alguém tomou conta da minha máquina, logicamente ele já tem acesso a tudo, e ele quiser assinar uma transação e não estando, ele vai conseguir assinar. Isso vale para token PKI, token FIDO. Verdade. Só que o que a gente tem em todos os nossos tokens, os mais recentes e toda a linha FIDO nossa, ele tem aqui atrás um sensor de presença. Então, antes de assinar uma transação, ele pede para alguém tocar aqui. Então, o próprio usuário tem que estar presente, olhando e tocar aqui. A não ser que alguém vá para frente da tua máquina e queira assinar por vocês. Mas a invasão lógica, ela já não faz sentido. Porque ela precisa da presença de alguém para tocar nessa parte de metal na traseira do token para efetivamente assinar a transação. Então, são vários conceitos que a gente vai agregando e funcionalidades exatamente para que a tecnologia FIDO seja verdadeiramente um token anti-phishing para o mercado de acesso corporativo. Legal. Então é um pouco por esse lado que a gente vem explorando, porque Thiago comentou algo interessante. E tem a ver com os clientes que buscaram a gente para call center. Vou deixar aqui em cima. Muita gente vem atrás dos nossos tokens físicos. E a gente faz muito desafio para entender se é o melhor cenário. Um call center com token físico, vai ter gente que vai esquecer, vai ter gente que vai esquecer de propósito porque não quer trabalhar, vai ter de tudo. É um cenário de call center. A gestão de call center pertence a cada um entende os comportamentos ali. Agora, um token FIDO para o supervisor do call center, que tem um nível acima, um token FIDO para a turma da área financeira da empresa, que acessa um ERP ou algum sistema diretamente conectado com o banco e faz algumas assinaturas de transações de tesouraria, faz sentido ter um FIDO, porque ele é verdadeiramente um anti-phishing. Mas eu não acredito que no nosso cenário brasileiro, custo-benefício, onde estamos hoje em dia atualmente, onde está a régua e o que a gente precisa fazer para minimamente proteger todos esses ambientes, que a gente precisa fazer deployment de FIDO para todo o mercado. Estou jogando contra a própria Thales, mas a gente o outro entende o mercado simples, brasileiro. Né? Você quer dizer que o outro mais... Faz o grid. É. Não precisa pagar por qualquer token hardware, ele vai pagar um adicional. Claro. Não precisa de um token hardware. Ele não é tão prático. Você tem que fazer distribuição, tem que fazer gestão. Não é tão simples um token hardware como todo mundo acha que... Pensa uma organização com 10 mil funcionários. Você vai ficar distribuindo e fazendo gestão, perdeu, ativa outro. Vai ser outro parto para o CISO e a área dele. E aí vem o grid, vem as diferentes formas que a gente pode autenticar com o SafeNet Privacy Access, incluindo a do telefone, que temos também no telefone, no computador, etc. Os mobile token, soft token, a própria PKI. Se o cliente já tem uma PKI, ele pode usar um certificado para autenticar. Então essa é a beleza desse cenário. Mas o FIDO vem de uma forma relevante agora atender certas demandas onde a gente diz, espera aí, até no call center, efetivamente supervisor, num terceiro, quem tem ali determinadas permissões, própria área de segurança, que tem que ter todos os tokens para testar, vai ter um desse aqui. Então a gente vai fazendo vai ajudando o cliente
a ele fazer a definição do que é melhor para ele. E FIDO é uma delas. Se eu puder adicionar sobre essa tua resposta, favor. fantástica. Por ser um padrão global, se integra muito facilmente ao Perfeito. que já está aí na rua. Então você não tem... A integração é muito simplificada, porque é uma coisa padronizada. Vamos dizer assim. E a segunda coisa que eu queria comentar é tirar o zoom de call center. Se você pensar nas fábricas de software, por exemplo, né? Os modelos aí de verdade. Desenvolvedores. Cara, o desenvolvedor precisa de um acesso diferenciado. Perfeito. Então, assim, como é que você vai controlar o acesso de um desenvolvedor que está tendo acesso, talvez, ao teu principal ativo, que é a tua base de código? Então, coordenar de forma segura e com menos fricção, porque se um desenvolvedor, se você não der para ele um caminho fácil, de novo, né, sem fricção, para ele se autenticar com multifator, ele vai encontrar uma outra maneira de se autenticar ou ele não vai trabalhar. E é um recurso muito, muito caro, muito escasso. Então, assim, a gente está falando de call center, claro, tem vários casos, perfis diferentes. Você pode contar algum pra gente? Não precisa citar nomes, que a gente sabe que em segurança é muito delicado a gente falar de contratação, a gente até assina, eles assinam, né? Contrato de confidencialidade, etc. Mas você poderia ilustrar isso que você está falando com algum caso, assim? Acho que Eu posso compartilhar algo que é público também, que existe hoje, né, um grupo organizado, auto-intitulado de Plump Spider, que é um grupo que faz ataques coordenados, né, a sistemas de atendimento. E hoje, né, os sistemas de atendimento se tornaram chatbots, né, os famosos bots aí. Então, o ataque... Primeiro, só um parênteses antes, né, que a gente fica do lado de defesa, às vezes, discutindo, vamos usar IA, não vamos? O atacante deu all-in nessa tecnologia. Já está lá na frente, não tem mais essa discussão. Já está usando IA. Então, hoje, quando a gente fala assim, vamos colocar um chatbot no atendimento, então o atacante descobriu, e esse grupo muito bem, né, descobriu que atacar um chatbot às vezes é mais fácil do que atacar um call center, às vezes é mais fácil do que atacar a porta da frente de um banco. Então, assim, no fim do dia, tem um grupo hoje em atividade no Brasil, a gente sabe, alguns grupos, né, especialmente esse, que está muito bem organizado, que faz essencialmente venda de credenciais, né, acessos não legítimos através de call center. Então, ele liga para o call center, se passa por um cliente, ele manda um arquivo malicioso quando ele está durante um atendimento com o cliente. Ele tenta, de alguma maneira, furar as defesas que foram construídas para aquele call center, porque ele sabe que o call center está conectado dentro da infraestrutura do cliente final. Nossa. Então, se ele quer atacar o banco X, o melhor jeito dele fazer é atacar o call center Z, porque está conectado no banco X. Então, essa rota eles descobriram e estão ativamente explorando, sim. Já participei de alguns incidentes, de resposta a incidente, em que esse foi o modus operandi. Então, alguém pega o telefone, liga pro call center, 0800, conversa, tô aqui da TI. Da TI, sim, trabalho com fulano de tal, porque ele pega o nome no LinkedIn. Tô te mandando, tua máquina vai ser bloqueada, se você não fizer tal coisa em até 20 minutos, você vai perder seu dia de trabalho. Falou que vai perder. Sucesso. Vai descontar. Sucesso. Clica em tal lugar assim, digita aí pra mim, www.com.br não sei o que.exe. Pronto, acabou. Se a máquina não está muito bem protegida, se essa pessoa não está muito bem treinada, que não é a realidade. Não é. Né? Então, assim, se elas por acaso, né, cair nesse ataque, esse grupo criminoso automaticamente entra dentro da máquina dela vai para a máquina do amigo do lado, da máquina do amigo do lado, cai de repente. Vai infestando todo mundo. Então, ver como que a questão do acesso ela é crítica, fundamental. E a segunda conversa é a autorização, né? Quem pode fazer o quê? Então, você tem que dar treinamento, tem que ter um arsenal de ferramental. Então, assim, acesso é crítico, mas na sequência, né? Então, esse é um caso que eu posso compartilhar, é público, né? Sobre o Plump Spider, a gente fala sobre ele. É um artigo super legal até no site da Durani, que eu escrevi, porque é um assunto que as pessoas não sabem ainda que está acontecendo. Então, a gente, até aproveitando aqui o canal, né? Você tem um call center aí, está cuidando de uma operação aí com as suas PAs, certamente você já está sob ataque, às vezes sem saber.
E se você mantém um call center, se você é dono de um call center, você pode ter um diferencial para o teu negócio com segurança. Porque criar essa segurança em torno do atendimento é chave. A gente precisa fazer isso, né? Agora, Sérgio, voltando aqui um pouco para o que a gente vinha falando antes, o mercado financeiro é um mercado brasileiro, né? Mercado super seguro, como você mesmo falou. Ele vende, além dele vender dinheiro, ele vende confiança. Sim. Né? Isso a gente vê nas próprias pesquisas que a gente faz e outras empresas também fazem as mesmas pesquisas. É quem a gente mais confia. E o que você acha que ainda tem em relação à gestão de identidade e mitigação de risco de terceiro para eles chegarem a um nível de excelência? Vamos dar um passo atrás? Mais uma vez, eu acho que o mercado inteiro foi atropelado por incidentes recentes. E estamos toda a sociedade sendo atropelada por duas letrinhas chamadas IA. Thiago até comentou aqui, o atacante está usando a IA. Mas talvez quando a gente fala excelência, em segurança da informação e em muitos cenários, o ótimo é inimigo do bom. Então, tá ótimo a gente mirar num padrão de excelência, mas eventualmente a gente precisa entender o que é suficiente para criar uma primeira barreira, reduzir e mitigar um risco de forma bastante relevante, e depois aos poucos a gente vai pensando em diferentes cenários. E aí a gente tem zilhões de agentes de IA, com esses bots, com esses atacantes, gerando informação, tentando pegar credencial o tempo todo. Muitas vezes sou perguntado por IA, a gente está fazendo desenvolvimento interno na Thales, como já sempre fez, a gente usa IA para isso, a gente faz os nossos testes, pensando security by design, pensando a segurança o tempo todo. Mas vamos falar de IA, de IAM verdadeiramente, da IA na IAM? Sim, a gente está desenvolvendo algumas coisas para isso, são discussões internas, mas se eu tiver uma gestão de acesso relevante, com um single sign-on inteligente, com as ferramentas de MFA, eu já consigo mitigar os agentes de IA tentando roubar credencial. Porque quando ele começa a disparar, se eu tenho uma inteligência ali, como o SafeNet Trusted Access tem, ele já, nos bloqueia, porque são várias tentativas que estão ocorrendo aqui. Aquelas tentativas de push, que a gente conversou aqui em algum momento, há 2 anos atrás, né? É como se a gente tivesse aqui, eu estivesse recebendo 50 pushes aqui no meu telefone pedindo para aprovar. E uma hora o cara vai lá, enche o saco, aprova. É por cansaço, né? Quando você tem um single sign-on inteligente do outro lado, o cara pode até entrar, mas depois, quando ele começa a usar o privilégio, já a barreira. O que o Thiago falou, vai lá, usar um termo técnico rápido, mas ele tomou conta da máquina do agente do call center. Um keylogger, ele entrou ali e já começa a fazer atividades paralelas e o agente nem está sabendo. Quando ele começa a usar os outros privilégios, com um token, seja o Gritio, já começa uma barreira. Só que, vamos lá, eu não tenho a expectativa, e seria errôneo da minha parte, até irresponsável, dizer SafeNet Trusted Access e o Gritio era a bala de prata para isso. Não é um conjunto. Durânio tem outras soluções adicionais ali, usando até inteligência artificial. Então, vai para um segundo momento. Vamos supor que ele consiga seguir adiante nessa barreira. Ele fez outro tipo de pesquisa invasiva com sucesso. Ele tem, de alguma forma, outras credenciais ali, porque tem um conluio com alguém dentro, por exemplo. Então, falando até de Thales, a gente tem um DAM, um monitoramento de atividade em base de dados. Então, quando aquele agente do call center, com aquela credencial, começa a mexer certas coisas numa base de dados que parecem estranhas, isso sai da parte de IAM, mas de outra área que vocês conhecem muito bem da Thales, que também é segurança cibernética. Quando começa a ter essa atividade estranha, já gera um alerta e já trava o cara. Então, segurança cibernética sempre foi e vai continuar sendo em camadas. Então, eu acho o seguinte, temos IA, a gente faz o uso para melhorar a defesa, o atacante está fazendo o uso para atacar de uma forma mais efetiva, mas o básico, se a gente implementar o que existe no mercado sem IA em relação a soluções de gestão de acesso e identidade e decidir outras soluções conjuntas, por isso que a gente está com a Durânio pensando um bundle de AM para call center. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre uma parte da solução de IA que ele desenvolveu que faz todo sentido junto com o SafeNet Trusted Access.
quando você coloca isso disponível para a organização ou para o call center, você já mitigou de forma muito relevante o risco de ataque. E, no geral, o atacante, como ele comentou, os grupos vão para o outro lado que estão vulneráveis. E você continua no seu desenvolvimento, análise de comportamento, de como os ataques estão acontecendo, para aos poucos implementar novas tecnologias que vão gerando novas barreiras. E a gente precisa segurar esse furacão chamado IA, mas não precisa entrar em desespero, não precisa achar que você com IA vai defender. Não necessariamente. Quer falar um pouquinho sobre como funcionaria um pacote SafeNet para o SedaXis com um pouquinho de desenvolvimento do Urânio? Eu acho que faz sentido. Claro. Você me deu o gancho perfeito e eu vou voltar no teu ponto de trazer um caso real, né? Então, a gente, dentro da Duranium, parte da nossa tese, além da consultoria, é desenvolvimento de produtos proprietários com o objetivo em resolver problemas de larga escala do mercado. Então, a consultoria nos coloca de frente do problema, a gente entende o problema e a gente tenta entender se esse é um problema de mais gente. Se ele for um problema de mais gente, ele merece a nossa atenção para fazer investimentos de desenvolvimento de produto específico. Nessa tese, quando a gente encontrou, né, o Plump Spider operando, a gente viu que tinha uma oportunidade enorme, gigante, de defender o call center, mesmo antes de aprofundar com a Thales. A gente desenvolveu uma solução chamada LangSec, que é uma plataforma de defesa de call center com base no monitoramento do atendimento. Então, se tem um atendente, por exemplo, em conluio ou durante uma ligação, né, ele atendendo de uma forma errada, a gente consegue ver em tempo real. No áudio, na voz, né? Isso é muito legal. Então, usando, obviamente, IA para fazer análise e tudo mais. Ou ainda indo além, né? A gente monitora, por exemplo, os canais de WhatsApp durante o atendimento, né? O atendimento está lá acontecendo em tempo real, a gente está olhando tudo que está acontecendo. Se a gente detecta que tem alguém malicioso do outro lado querendo se passar por um terceiro, um quarto para infectar aquela máquina, a gente bloqueia aquele atendimento. Então, esse é o LangSec. E esses dias foi muito interessante, porque o LangSec detectou um ataque super crítico. E no momento em que a gente falou, olha, foi fulano de tal, em tal lugar, de tal maneira, né, que estava sendo atacado dentro do call center. E aí faltou o pedaço IAM da conversa. Porque não tinha, o gestor do call center não sabia quem estava sentado naquela máquina naquela hora. Meu Deus do céu. Então vê como que tem que ser uma combinação de soluções, né? Se eu tenho um segundo, terceiro, quarto fator de autenticação super forte que fala, não, às 4h13, né, do dia X, Tiago estava sentado naquela máquina e às 4h12, Tiago clicou no link que não deveria porque alguém ludibriou ele no telefone, o LangSec pega, então a gente combina, né, as soluções de IAM, super seguro e autenticação forte com o comportamental que o LangSec traz. Eu acho que aí é que a gente começa a entender que a gente pode fazer algo quanto a isso, sabe? Então, não é, de novo, né, uma solução só que, uma andorinha só que faz verão nessa conversa aqui. Então, assim, se juntar, né, com quem já faz isso, já tem experiência, acho que é parte da nossa tese também, e completar com o que a gente ainda não viu no mercado. Então, parte das soluções que a gente desenvolve hoje são de inovação, focadas especificamente em problemas e dores reais. Então, de trás para frente, é montar o quebra-cabeça olhando para o problema, olhando para a imagem que você tem que chegar lá, a foto, e você quer montar ela, você vai chegando lá. Então, acho que o desafio de segurança hoje, né, para terceiros em geral, esse tema de acesso é o 01 e o 02 é comportamental, o 03 dados, como eu comentei. Nossa, tem muita coisa para falar. Você fica no Rio de Janeiro. Eu moro dentro do avião hoje em dia, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então, Boeing 747 geralmente é onde eu me Onde encontro. você mora? Mas eu moro no Rio e a empresa é aqui em São Paulo. Então, E atende o Brasil inteiro. o Brasil inteiro. O E time tá distribuído. já está atendendo algumas empresas fora também, não? Eu trabalhei durante um período fora do Brasil, né? Morei fora do Brasil, então atendo hoje alguns amigos como consultoria, né? Do outro lado do hemisfério, lá na América. Olha. Legal. Tem alguma mensagem que vocês gostariam de Porque deixar? a gente já está fechando, né? A Que entrevista. a gente não falou Legal. até esse momento? Não, sempre tem. Eu acho que temos vários elementos desse papo que foram incríveis. Eu acho que, como a gente comentou aqui, o mercado de terceiros, né, em diferentes indústrias,
está sofrendo diferentes ataques e de uma forma exponencial. O crescimento é algo que chama muito a nossa atenção. E é importante essa consciência de que a gente tem elementos, a gente quer conversar com essas empresas, porque IAM é uma parte relevante dessa discussão para fazer uma proteção. Muitas vezes a gente já teve discussões com bancos de primeira linha que eles querem o melhor dos mundos, né? O Thiago comentou, não sei quem é porque eu não tinha o fator IAM ali. De alguma forma ele tem um usuário, mas o que ele não consegue é provar que é aquele usuário, por causa da história de senha, a história do não repúdio. E a gente tem outros elementos ali dentro que complicam ainda mais. Então o MFA é um fator que pelo menos permite identificar aquela pessoa, garante com uma autenticação robusta. Mais uma vez, a gente tem que chamar a atenção do Gridshare para isso, LangSec também atuando. Essa combinação fica muito poderosa. E vou além. O DAN é outro fator extremamente relevante também, porque vai no passo seguinte, se o agente estiver fazendo alguma coisa na base de dados, gerar outro alerta. Então tem, e aí vai depender de cada organização. Pô, eu posso implementar aqui o Gridshare. Não quero o Gridshare, eu quero o FIDO. Eu não acho que cabe para todo o call center, mas pode ter organização que vai achar. Então, minha mensagem final é risco de terceiros. Mais uma vez, não só call center, atendimento, onde o pessoal compartilha o mesmo computador e não vai ter no celular. A gente vive isso no varejo para ir comprar um tênis. A gente vive no e-commerce. A gente vive em diferentes cenários, fábricas, hospitais, onde a gente tem a triagem de hospital. Começa pelo atendimento e a triagem. São várias pessoas em turnos. E não vai forçar a barra para uma terceira ali colocar no celular dela um token. Então, é uma realidade que a gente vive com alguns dos nossos clientes. Fábricas também, né? Fábrica trabalhando em turno. A gente tem casos na América do Sul. E o uso do Gridshare para acessar a máquina e você ter o tracking de quem está fazendo que atividade. Cenário de infraestrutura crítica, SOC de infraestrutura crítica, principalmente. Então, temos possibilidade, porque o mercado, muitas vezes, como o Thiago me deu o exemplo de um cliente que está conversando com ele. Mas eu não vou conseguir meter um token aqui, um celular. Não, é que o mercado desconhece o Gridshare. Por isso que a gente brinca que a gente está fazendo promoção do Gridshare, o Gridshare está ficando famoso, mas é porque ele é um elemento relevante para toda essa discussão. Clientes usam o token às vezes, não é que eles estão só com usuário e senha. O problema é que eles têm 30% do cenário deles sem poder usar um token, por alguma restrição ao telefone, ao uso do telefone e por aí vai. Isso, para mim, é chave. A gente pode estar aberto a discutir esses cenários e hoje sim, desculpa, temos um problema em call centers PCI. Não vou nem falar call center do mercado bancário, exatamente. mas call centers que não podem entrar no telefone por uma simples razão. Esquece a regulamentação PCI. Porque o cara vai lá e vai poder tirar uma foto do que está acontecendo na tela, de informações, por mais que venham algumas mascaradas, tem informação relevante ali para o atacante. E se ele tiver com alguma conexão externa, começa a enriquecer a munição do atacante. Então, isso é algo que a gente consegue mitigar de uma forma muito relevante na Thales e principalmente em conjunto com alguns parceiros, especialmente com uma revenda como a Duranio, que a gente fez questão de se aproximar em função dessa atividade para o call center do mercado financeiro. Muito bom. Então, muito bom. Estamos encerrando mais um ID Talk. Eu acho que a conversa em 2026 também vai ser sobre gestão de terceiros, porque a gente tem muito chão aí para a conversa só começou. Só começou. Eu vejo esse grid funcionando em tudo quanto é lugar. Eu fico imaginando. Até em frota de automóveis, em tudo. Mas não é? A gente estava discutindo esse mercado essa semana. Porque a gente vê a aplicação dele em todos os lugares, é uma coisa muito fácil. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu esqueci a resposta. Uma vez eu te perguntei assim, as empresas são muito grandes, então alguém não pode ter o mesmo desenho que eu, o mesmo padrão? Você falou, não, porque tem uma chave... Não, pode, mas vai ser associado ao usuário. Usuário. As credenciais é uma combinação do nome de usuário com o padrão que ele vai definir. Essa é uma questão que veio numa das discussões com uma empresa grande recentemente. O medo de que todo mundo tem o mesmo padrão. Não. Eu não diria todo mundo. Ah, tá.
Então, mas a gente está investigando até que ponto você pode ter porque você tem uma combinação com o usuário. E o que você quer é pelo menos identificar aquela pessoa. E começar com as ações para mostrar que alguma coisa está sendo feita. Não necessariamente você vai resolver todos os problemas com uma primeira identificação e, não, eu vou mitigar e vou impedir. Não, talvez não, você não vai impedir. Você pode começar a identificar, começar um plano de ação onde você aos poucos vai reduzindo aquela ação e o atacante ou os grupos vão começar a olhar, peraí, eu tenho cenários mais favoráveis que eu posso atacar mais facilmente. Porque hoje, ninguém nem sabe que isso está acontecendo. Sim. Então você não tem como agir, porque você não sabe se isso está acontecendo ou não. O Thiago tá junto com o Sérgio fazendo uma fraude dentro do call center. Então só da possibilidade, de abrir a possibilidade de alguém de segurança, fraude, saber, já é fantástico. Já é maravilhoso. Já é um ganho relevante. É verdade. Maravilhoso. Alguém está discutindo isso, né? Bom, então é isso. Ficamos então por aqui. Você Se que ficar na conversa, a gente não termina hoje. você que está nos escutando, como é que é mesmo o negócio do sininho, hein? Clica no sininho e se inscreve no canal e eu ativa sempre- as notificações. Eu sempre me enrolo nessa coisa. E outra coisa, essa nossa conversa aqui, ela vai ganhar uma resenha e vai ser publicado no Crypto ID, então nós vamos colocar lá o link para a sua empresa, para a empresa do Thiago. Também vamos colocar um link para você saber mais sobre o Grit. Vamos botar o desenho, que eu adoro. E aí você vai poder acompanhar e se aprofundar mais nesse tema. Tá bom? Eu acho que é a nossa última conversa de 2025, não é não, Sérgio? Quem sabe? Não é? Espera já uma caixinha de surpresa. Então tá bom. Tchau, até a próxima. Tá, gente. Obrigado, logo. obrigado, Sérgio. Tchau, obrigada.